A Suíça é um dos países mais desejados do mundo, não apenas pelas suas paisagens lindas, mas também pelo alto padrão de vida das pessoas que lá vivem. O país possui o segundo melhor IDH do planeta, ficando atrás apenas da Noruega. E possui o nono maior PIB per capita do mundo, cerca de 57 mil dólares por habitante. Porém, é um país que tinha tudo para dar errado. Oficialmente, a Suíça não possui uma língua oficial, mas quatro: alemão, francês, italiano e romanche, que é uma língua originada do latim, falada por uma minoria do país. O país possui uma área menor do que o estado do Espírito Santo, uma população pouco maior que 8 milhões de pessoas. Eles não possuem saída para o mar, se localizam num terreno árido e montanhoso e não possuem recursos naturais. Ou seja, é um país que tem todas as características de um país pobre e subdesenvolvido. Mas não é isso que vemos na realidade. E como eles conseguiram isso? Apesar de todas as dificuldades, a Suíça se tornou um país referência mundial no quesito padrão de vida. Bom, para entendermos melhor o milagre econômico e social que é a Suíça, primeiramente precisamos entender a estrutura política e como o país se formou. A história do país começa antes da ascensão do Império Romano, em meados de 500 a.C., onde diversas tribos celtas começaram a se instalar no centro-norte europeu. Dentre elas podemos destacar os Helvécios, que foram o berço do que viria a se chamar a Federação Helvética. Tal tribo era extremamente avançada para sua época, principalmente nas técnicas de joias e outras peças pequenas, um legado que se mantém vivo até hoje no pequeno país, que é uma referência no mercado de relógios de luxo mundial. Por volta do ano de 58 a.C., a tribo dos Helvécios estava em uma expansão territorial para o sul europeu, porém foram parados pelo exército romano e obrigados a recuar. O território então foi controlado pelos romanos até meados de 400 d.C., quando ocorre a queda do Império Romano. Os antigos territórios dominados pelos romanos começaram então a agir de forma independente após a sua queda. Um destes territórios se autoproclamou Sacro Império Romano Germânico, que ocupava a Alemanha, o norte da Itália e a Suíça, e visava manter viva as tradições romanas e católicas, e levar a palavra da Igreja para o povo. No ano de 1291, as províncias que hoje correspondem à Suíça formaram a antiga Confederação Helvética, que seria a predecessora do atual sistema político da Suíça. Essa confederação foi basicamente uma aliança entre as comunidades dos vales nos Alpes Centrais, para facilitar a gestão de interesses em comum, como por exemplo, o livre comércio e assegurar a paz ao longo das importantes rotas comerciais através das montanhas. Esse pacto foi atraindo novas cidades, como Lucerna, Zurique e Berna. Tal movimento gerou pressões dos duques e reis habsburgos, que já haviam dominado aquela região, e viam aquelas tribos como vassalos. Isso acabou resultando em diversas batalhas entre os suíços e os exércitos dos Habsburgos, de forma que os suíços saíram vitoriosos dessas batalhas, e ainda anexaram ao seu território as áreas rurais de Glarus e Zug. Após isso, a federação de 8 cantões consolidou a sua posição, aumentou a sua influência nas cidades vizinhas e, gradualmente, aumentaram seu território. E isso ocasionou o rompimento da Suíça com o Sacro Império Romano Germânico em 1499. Essa federação não era um país com poder centralizado como era visto nos governos da época. Os cantões, que nada mais são do que estados independentes, se uniram em prol do bem comum, porém cada um com a sua autonomia em todos os setores, como judiciário, impostos e leis. Com gradual expansão territorial, a Suíça chegou à marca de 13 cantões anexados ao seu território, até que, em 1798, o exército de Napoleão Bonaparte invade e conquista a Suíça. Com a Suíça anexada ao território francês,
Napoleão Bonaparte instalou uma espécie de república e colocou um governante fantoche no poder. Aboliu a autonomia e soberania dos cantões e também os direitos feudais. Porém, isso não agradou nem um pouco a população. Isso acabou resultando em muita resistência e diversas tentativas de golpe de Estado. Napoleão tentou reprimir os rebeldes, mas viu que a república nunca daria certo naquele território e decidiu então criar um ato de mediação, devolvendo em partes a autonomia aos cantões, e ainda anexou mais 6 cantões. Quando Napoleão Bonaparte começa a perder o poder, o governo suíço solicitou que seus súditos fossem para a guerra defender a França. A população, por sua vez, se negou a morrer pelo governo de Napoleão Bonaparte. Em desespero, ele fez um acordo com os suíços. Eles ajudariam a defender a França e, em troca, ele reconheceria a Suíça como um território livre. Isso ocorreu em 1815. Após isso, a Suíça retomou ao sistema federal e passou a ter 22 cantões, com as fronteiras iguais às da atualidade. Após a queda do antigo regime em 1815, muitos defensores da República contestavam o atual sistema de governo suíço. Alguns defendiam a liberdade de circulação e direitos iguais entre classes sociais. Outros defendiam a criação de uma federação parecida com a dos Estados Unidos. Tal instabilidade ocasionou em uma breve guerra civil em 1847 e, em 1848, foi criada uma Constituição Federal semelhante à dos Estados Unidos. A Constituição Suíça criou a Declaração dos Direitos Humanos, 2 câmaras parlamentares, o Senado e a Câmara dos Deputados, o governo federal e um Superior Tribunal de Justiça. Berna foi estabelecida como capital do país, e a Constituição foi aceita por 15 cantões e meio, porém, ela só foi totalmente revista em 1874. A Suíça hoje é dividida em 26 cantões, que possuem autonomia praticamente absoluta. O governo federal serve basicamente para relações exteriores. Assuntos como impostos e leis são definidos pelos cantões, e isso acabou gerando uma espécie de concorrência entre eles. E tal concorrência fez com que a Suíça se tornasse um dos países desenvolvidos que menos cobram impostos, se tornando assim um dos paraísos fiscais mais famosos do planeta. O sistema político atual é bem complexo se comparado com o que estamos acostumados e acaba gerando muitas dúvidas referente à maneira como funciona. A Constituição Suíça atual define o país como um Estado federal composto por 26 cantões, onde cada um possui autonomia político-econômica. A hierarquia política se dá da seguinte maneira: no topo está o sistema federal, que lida com as relações políticas exteriores, economia nacional, forças armadas, estatutos sobre medidas internacionais como peso e altura. O poder cantonal, que tem a sua própria polícia, sistema de saúde, educação e até estatuto oficial perante a religião, e o sistema comunal, que possui um poder administrativo mais baixo. O governo federal suíço é constituído por 2 assembleias legislativas: o Conselho Nacional, que seria a Câmara dos Deputados aqui do Brasil, onde são eleitos 200 representantes para um mandato de 4 anos, e o Conselho dos Estados, que se assemelha ao Senado norte-americano, com 46 representantes, 2 eleitos por cantão. Ambas as casas formam o parlamento suíço, que possui como função a discussão de leis e a votação para representantes do Conselho Federal Suíço, onde são eleitos 7 representantes, e estes exercem a função de representar o poder executivo suíço. O Conselho Federal elege um representante dentre os 7, que exerce a função de presidente. Este é eleito para o mandato de 1 ano, podendo ser reeleito sem limite máximo de mandatos. O representante possui os mesmos poderes que o restante dos membros do Conselho, mas tem a última palavra em caso de empate nas diversas votações do Conselho Federal. O modelo de governo suíço é um exemplo mundial de democracia direta,
onde a população participa ativamente da vida política. A realização de referendos é muito comum no país, seja a nível federal, seja a nível cantonal. Além disso, a votação de um referendo federal não significa que todos os cantões terão que aderir à lei. Por exemplo, se um cantão votar contra uma lei e em todos os outros cantões ela for aceita, essa lei não entra no cantão que votou contra. Em relação a assuntos externos, é preciso haver a aprovação de todos os cantões, como foi o caso da adesão da Suíça à União Europeia. Ela foi negada, pois foi realizado um referendo e 50,3% da população foi contrária à entrada da Suíça na União Europeia. Um dos conflitos diplomáticos mais pertinentes da Suíça é com a Líbia. O desentendimento começou em 2008, quando Hannibal Gaddafi, filho do então presidente líbio Muammar al-Gaddafi, foi detido pelas autoridades suíças, junto com a sua esposa, acusado de maus tratos à empregada. A Líbia ameaçou diversas vezes a Suíça de cortes no fornecimento de petróleo, caso o país não libertasse Hannibal Gaddafi e pedisse desculpas pelo ocorrido. De início, houve resistência por parte do governo suíço, porém, a pressão foi tanta que as autoridades, por fim, o libertaram, e o presidente do conselho pediu desculpas em público à frente do presidente Gaddafi em Trípoli. Tal episódio foi visto pela imprensa suíça como uma humilhação por parte da confederação. Porém, como a Suíça é um país pacífico, era a única maneira de resolver o conflito de forma diplomática. O sistema de governo suíço pode parecer algo de outro mundo para quem está acostumado com o sistema presidencialista. Porém, essas complexidades do governo do país o tornaram o terceiro país mais democrático do mundo, e no ranking de liberdade econômica, a Suíça está em quarto lugar, o que explica ser um dos países mais felizes do mundo e a ambição de muitos que desejam se mudar para a Europa. Apesar de o padrão de vida ser um dos mais altos do planeta, a economia do país é extremamente aberta e bastante próspera. A base econômica da Suíça é o trabalho altamente qualificado de uma mão de obra bem formada, e se destaca nos ramos de microtecnologia, alta tecnologia, biotecnologia, indústria farmacêutica, serviços bancários e seguros. A Suíça é a primeira praça para a gestão financeira de fortunas e o porto seguro para os investidores interessados em proteger as suas informações sobre a origem de seus capitais. Isso se deve ao elevado grau de sigilo bancário vigente no país e à estabilidade do franco suíço. O país foi colocado na lista preta da ONU como paraíso fiscal, por conta do alto grau de sigilo bancário imposto na Constituição Suíça. Se vocês querem saber como surgiu o sigilo bancário suíço, deixe um comentário para que eu faça um vídeo falando a respeito. O que conseguimos ver é que, apesar de a Suíça ter todas as características de um país subdesenvolvido, eles foram contra todas as expectativas, se tornando um dos melhores países para morar no mundo. Isso se dá graças à sua abertura de mercado, o investimento em educação e a grande participação da população na política. Muitas pessoas buscam um recomeço para suas vidas em um país de primeiro mundo, e muitos sonham com a Suíça, que é o grande sonho de consumo atualmente. Se você acredita que haja outro país que seja melhor do que a Suíça para morar, comente aí embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele joinha, para que vocês possam assim ficar por dentro do nosso conteúdo. A interação de vocês é muito importante para nós. Um abraço e até a próxima.